Bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Então, estamos aqui para mais uma live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, né? E trago essas lives de orientação a pais e mães, tentando contribuir com vocês com esse mundo, né? Com esse dia a dia nosso em relação aos nossos filhos e tudo que se envolve, né? Eu falo que não é só os nossos filhos, né? Mas eu tento trazer nessas lives ferramentas que sejam úteis, né, para o dia a dia, sim, né, da nossa família, condições também enquanto mães, enquanto pais e tudo que isso envolve, né, o que está aí dentro da nossa família. E hoje eu vou estar falando sobre atenção focada, né, como que a gente pode trabalhar com essa atenção focada em favor das nossas vidas e também da vida dos nossos filhos. Então eu quero que você fique até o final. É rapidinho essas lives de quarta-feira, esse conteúdo, para que você entenda, né, o quanto que essa prática pode nos ajudar no dia a dia também e aumentando a percepção e consciência dos nossos filhos. Então o cérebro, né, ele acho que eu já tenho falado em algumas outras lives, o quanto que as nossas experiências diárias, o que a gente tem focado a nossa atenção e o que tem acontecido conosco no dia a dia, pode remodelar esse cérebro. Então, quando a gente foca a nossa atenção, a gente coloca a nossa atenção a um fator diferente, a uma experiência diferente, pode-se haver, além da mudança dessa atividade, uma mudança na estrutura física do nosso cérebro, gente. Isso é maravilhoso. Eu sempre falo que quando eu leio isso, me deixa muito esperançosa, né, de saber o quanto que a perfeição de Deus, né, Ele fez um cérebro com essa capacidade. E aí a gente não precisa ficar limitando, né, os nossos pensamentos ou as nossas experiências. Então é assim, quando você coloca atenção, coloca foco em outras experiências, quando você consegue ter outros pensamentos, né, você pode estar mudando a estrutura do seu cérebro. Isso é chamado de plasticidade, né? Quando a gente consegue colocar atenção em outras partes do nosso cérebro começam a ser ativados. Isso tem comprovação científica, né? Tem vários estudos já comprovando, né? Por exemplo, acho que eu já trouxe esse exemplo para vocês, né? Os taxistas, por trabalharem um pouco melhor com a memorização, né, das ruas, dos mapas da cidade, o hipocampo, que é responsável por essa memória que eu trouxe na live da quarta-feira passada, é ampliado. Né? Então, a estrutura física do cérebro de um taxista, o hipocampo, ele é maior, essa estrutura, do que uma pessoa normal, que não trabalhe com esse tipo de atividade. Né? Então, tem várias situações, músicos que trabalham com esse tipo de instrumentos, às vezes ativam a parte do cérebro diferente do que uma pessoa normal. E isso muda a estrutura do nosso cérebro. Então, onde colocamos o nosso foco, ali, né, está sendo ativado aqueles neurônios, né? Se você está trabalhando com essa parte do seu cérebro, né, você está ativando esses neurônios e eles estão trabalhando ali, né, e faz crescer essa parte. Então, se a gente tem essa plasticidade, a gente pode e deve trabalhar isso a nosso favor, né? E que a gente não precisa ficar limitados ao que a gente está trabalhando hoje. Então, como trabalhar isso com as crianças, né? Pensando no nosso dia a dia também, enquanto pais e mães, mas trabalhar isso com as crianças. Às vezes vocês vão passar por situações que parece que os nossos filhos estão com algum pensamento obsessivo, né? Só fala disso, ou tá com esse medo, ou tá com essa ansiedade, tá com esse comportamento, ou ele acha que está limitado, que ele não vai aprender, que ele não está aprendendo a ler, que ele não está aprendendo a escrever a letra cursiva, né? E aí é a gente poder trazer o poder dessa atenção focada para os nossos filhos, que hoje eles podem até
aparentemente observar que eles não conseguem fazer essa atividade, né? É impossível, como o Benjamin já se referiu várias vezes, eu já trouxe para vocês. Mas sabendo dessa plasticidade do nosso cérebro, sabendo que eles podem mudar essa atenção para outras experiências, para outras imagens, eles podem sim mudar a estrutura do cérebro e aí ver que essa capacidade, que essa habilidade começa a ser aprendida. Isso é muito importante que a gente traga para os nossos filhos, né? Que eles têm esse poder, né? O cérebro ele é esse ser vivo, né? Eu trouxe na outra aula, né? Que o cérebro é um ser social. Ele está aprendendo, ele está, né, em conexão com tudo que está envolvendo o mundo da criança e o nosso mundo, e ele está absorvendo tudo isso. E talvez você fale, ai, mas isso é ruim, né, Maria? Porque agora absorvi muitas coisas que não é agradável ou que não me ensinaram o que eu deveria saber até hoje. O que é importante pensar nisso é que daqui para frente pode sim mudar. Você, enquanto pai e mãe, você sim pode ter uma mudança, mesmo que você aprendeu com seus pais até hoje, né? Essa habilidade, usar o cérebro dessa forma, você pode, a partir de hoje, remodelar essas suas experiências e ativar no seu cérebro partes que ele não estava trabalhando, aumentar algumas conexões que ele não estava fazendo, e você aí vê, né, que as suas habilidades aumentaram enquanto pais e mães, né, que a sua percepção, a sua consciência sobre o seu próprio comportamento também mudou, porque você fez com o seu cérebro, né, o que ele tem capacidade, você começou a usar ele de acordo com a capacidade dele, né? Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos isso, que eles podem sim utilizar o cérebro a favor. O nosso cérebro é vivo, ele tem essa plasticidade, então ele tem capacidade de ser tudo aquilo, né, que você deseja ser, e não só que você deseja, que você coloca ele em confronto com essas experiências. Então, quando a gente falou lá de um taxista, ele vai escolher, por exemplo, ser taxista com 20, 30 anos, não sei, né? Ele não está usando tanto aquela parte do hipocampo lá, talvez um pouquinho menos, mas a partir do momento que ele começa a fazer o uso, começa a praticar, a exercitar esse músculo, né? Porque o cérebro é um músculo, essa parte, esses neurônios, né? Essas conexões começam a ser ativadas. Então não importa a idade, né? Senão também você vai colocar assim, ah, Maria, mas eu não consigo mais aprender isso, não. Não, aprendi desse jeito, vós às vezes me fala isso, né? Ah, Maria, mas eu aprendi assim, né? Todos nós temos a capacidade, né, a partir do momento que a gente coloca em prática esse nosso desejo, a mudar essa estrutura do nosso cérebro e ter respostas diferentes. Então, utilizar dessa atenção focada é você fazer com que o seu filho, às vezes ele está preso a alguns pensamentos, né, a alguns medos, algumas percepções que ele acha que ele é desse jeito, e você pode começar a trazer para ele, a remodelar, a mudar o foco, né? Lá no livro, né, O Cérebro da Criança, ele vai colocar a roda da consciência, e aí às vezes a gente tem percepções do nosso corpo, pensamentos, sensações, os nossos desejos, sonhos, e a gente pode mudar o foco, né, dessas percepções, desses pontos no aro dessa roda. A gente pode trabalhar com o nosso filho isso. Então, se ele está muito ansioso para uma apresentação, né, da escola ou de uma música que ele vai ter, ele pode mudar o aro, né, de tirar o foco nessa apresentação, treinar sim a apresentação, mas tirar o foco desse dia em si e poder colocar uma imagem de um dia que ele está relaxado. Qual que vai ser o dia que ele ficou mais relaxado? Foi um dia que ele foi pescar, foi um dia que ele foi brincar, foi um dia que ele foi fazer qualquer outra atividade. Então você pode trabalhar com seu filho, que ele aprenda isso, né? Que ele pode mudar o foco dessa atenção, desse área, dessas percepções e imagens que ele tem hoje, para que ele tenha uma resposta no cérebro diferente. E aí
não quer dizer que aquela apresentação deixou de existir, mas ele tem essa capacidade de preparar o corpo dele, as sensações dele, as imagens dele para uma forma mais positiva, não ficando preso a essas obsessões, a esses medos, a essa ansiedade. E eu quero ler com vocês uma parte do livro que eu acho muito importante, que é isso. O que eu tenho trazido para vocês, eu quero também, e reforço todas as vezes que eu falo na minha vida também, né, é que a gente tem esse poder. O nosso cérebro, Deus nos deu essa perfeição, né, que a gente possa usar esse cérebro da forma como ele é, né, da forma como ele é estruturado, e ele é estruturado de uma maneira ativa e viva, onde a gente tem a liberdade, a capacidade de até fazer mudanças. Né? Você vai falar assim, mas agora eu tive um derrame e paralisou uma parte porque desativou uma parte do meu cérebro. Você tem toda a capacidade, se você começar a fazer esse estímulo, esse trabalho, por isso que a gente, né, eles vão para fisioterapia, começa outros tipos de trabalhos com essas pessoas, porque eles vão começar a ativar outras partes do cérebro que também façam aquelas atividades que aparentemente tinham sido desativadas. Nós precisamos trabalhar com a ativação dessas partes que a gente necessita, com as habilidades que às vezes a gente não tem ainda, porque é só quando a gente começa a fazer, começa a ter essas experiências que essa parte do cérebro começa a ser ativada. Então, o que eu quero que a gente tenha essa atenção? Os nossos filhos, a gente pode usar isso a favor. Eles podem sim mudar esse foco, mudar a estrutura do cérebro e ter respostas diferentes, como nós também. Então, não tem aquela fala de não sei, Maria, não consigo, não, é impossível isso acontecer, não aprendi desse jeito. Você aprendeu desse jeito até aqui e você tem capacidade neurológica, né, de fazer isso mudar. E é realmente, né, é científico e não tem como a gente falar que isso só dá lá no vizinho, Maria, na minha casa isso não dá para acontecer, né? Não tem isso. Então, uma parte do livro que eu quero ler para vocês para encerrar também esse tema é assim, ó, como que eles falam, ó. Ao direcionar nossa atenção, podemos deixar de ser influenciados por fatores de nós e ao nosso redor para influenciá-los. Quando nos tornamos conscientes de grande quantidade de emoções e forças cambiantes em ação ao nosso redor e dentro de nós, podemos reconhecê-las e até abraçá-las como parte de nós mesmos, mas não devemos permitir que nos tiranizem ou nos definam. Podemos mudar nosso foco para outros pontos do aro da consciência, de modo que não sejamos vítimas dessas forças aparentes fora do nosso controle, mas participantes ativos do processo de decidir e afetar como pensamos e sentimos. Isso é muito poderoso, né? Nós deixamos de ser aquela vítima, né, dos nossos processos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que a gente possa ser um agente ativo dessas forças. Como ele falou ali, a gente convive com isso, a gente sabe, a gente reconhece, isso foi sentido, mas nós temos sim o poder de fazer com que isso mude, né? Ensinando essas estratégias para os nossos filhos, né? Por exemplo, que as emoções passam, elas vêm e vão, que os nossos pensamentos a gente pode mudar o foco desses pensamentos, né? Que a maioria das situações aqui que a gente está vivendo não define o que nós somos, define o que estamos sendo naquele momento, e há poder de mudança nisso. Então, quando a gente ensina para os nossos filhos isso, o poder dessa atenção focada, onde você foca a sua atenção, a sua experiência, isso vai expandir, né? Isso vai mudar a sua estrutura mental. Então, se você está focando nisso agora e você não tem tido resultados satisfatórios, ou isso tem te trazido angústias, limitações, você pode e deve mudar o foco desse pensamento,
dessas sensações, dessas imagens, dessa percepção e trabalhar com seu filho também, que ele tem esse poder na vida dele. Bom dia, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, vai ficar gravado esse tema. Eu peço que vocês compartilhem com outros pais, com outras mães. Se está fazendo sentido para vocês ouvir esses conteúdos, compartilhe e também me ajudem. Vocês podem trazer outros temas que vocês observam, que vocês têm dúvida ou que vocês gostariam de saber mais, ou que vocês já ouviram aqui, mas queriam se aprofundar. Isso me ajuda também a produzir meus conteúdos, tá bom? Beijo, pessoal, bom dia, boa quarta-feira, bom trabalho aí para vocês.